Nessa semana que o jornalismo tomou uma bronca, né? Pela falta de negros nas coberturas dos protestos raciais, celebridades brancas emprestaram suas contas no Instagram, nas redes sociais, enfim, para que os negros ampliassem a sua voz. A gente vai iluminar agora uma questão que pairou sobre tudo isso. Quem é que tem lugar de fala e quem é que tem que ter o lugar de cala? Comenta lá na hashtag Papo de Segunda no GNT, quando que o silêncio é respeito, quando que o silêncio é omissão. Luana, começa ajudando a gente aqui nessa expressão da moda que é o lugar de fala, que tanto já se usou. O que é o lugar de fala? Vamos começar assim, leve? Bom, para mim, né, quando a gente fala em lugar de fala, em lugar de cala, eu acho que o primeiro dedo que a gente tem que apontar é para nós mesmos, né? Entender de onde a gente fala e o que a gente pode, de fato, fazer para transformar o antirracismo em algo prático, né? E, para mim, um lugar de fala branco, por exemplo, está muito bem ilustrado nas passeatas, nas manifestações, por exemplo, dos Estados Unidos, né? Eu não estou dizendo que todo mundo tem que ir para manifestação, não, é só algo simbólico. Quando você vê aquele paredão de pessoas brancas, né, na frente ali de pessoas negras, inclusive em alguns espaços, justamente por entender que elas têm um lugar de privilégio e que a polícia mira a população negra. Então, quando o branco ele se coloca neste lugar, ele não quer protagonismo, mas ele entende que ele tem o privilégio de não ser o alvo da polícia. Então, ele entendeu o seu lugar de fala, que é um lugar de privilégio. Nessa semana, por exemplo, a gente lançou um manifesto chamado sejaantirracista.org. Até falei com você antes sobre isso, porque a gente entendeu que muita gente ficava, uau, meu Deus, eu faço parte desse universo racista, o que eu faço então para ser antirracista, qual é o meu lugar de fala? Então a gente fez um manifesto para colocar aquilo bem explicadinho. Então, por exemplo, eu como pessoa branca, por exemplo, no meu lugar de fala, eu não posso dizer que não existe raça, que a raça é humana, que falar de racismo é mimimi. Isso é um desserviço, né? Eu acho que a gente precisa, sobretudo a população branca, pode e deve estudar mais, até porque a população branca historicamente tem até as melhores condições de estudo, mas isso infelizmente não significa muita coisa, visto que as pessoas ainda tendem a reverberar o racismo independente da classe ou da qualidade, em tese, dos estudos, mas eu acho que, sobretudo, ter uma vista do tipo, eu, como homem branco, né, preciso estudar mais. Eu acho que cada vez mais homens brancos podem entender seu lugar de fala como um lugar de aprender mais sobre a questão racial, né, sobre parar de negar o racismo, dizendo, não, mas raça não existe, né, raça existe sob uma perspectiva social, onde as pessoas têm suas experiências sociais compartilhadas a partir das suas cores de pele e cabelo, que são associadas a narrativas prontas, né? Então eu, por conta da minha cor de pele e cabelo, as pessoas olham para mim e já me associam a uma narrativa pronta, que é historicamente de pessoas marginalizadas por conta de atrelar isso a um histórico de escravidão. Então é um contexto muito amplo. Eu não sou só uma cor de pele escura, não. Eu sou uma mulher negra e a negritude ainda está associada à vulnerabilidade por conta de um histórico, mas também um histórico de luta que não é dito e é silenciado. Então eu acho que o lugar de fala, sobretudo de homens brancos que estão ali no topo, né, da pirâmide financeira, econômica do Brasil, é estudar mais, é justamente tentar fazer com que esse antirracismo seja algo prático, né, se colocar mais nesse paredão branco e entender que ele tem um lugar de privilégio e pode justamente fazer valer desse lugar de privilégio para fazer com que mais negros possam ter sua voz ecoada, porque também não existe essa coisa de dar voz, a gente já tem voz, eu estou aqui falando, né? E já não estou falando de hoje, mas eu acho que tem a ver com fazer ecoar vozes, né? Vocês aí com milhões de seguidores, eu acho que é esse mesmo movimento de entender o que eu posso fazer agora para colocar o meu antirracismo na prática, sendo um lugar de muita escuta, obviamente, mas de fala, e ainda mais fala, que eu acho também que é fundamental nesse aspecto, é fala entre brancos, né? Porque eu acho que, sobretudo quando vocês estão entre si, né, entre brancos, eu acho que a coisa ali deve ser muito falar sobre esse lugar de privilégio, né? Eu não estou dizendo que o branco tem que ter um protagonismo nisso, eu só estou dizendo que a questão racial, a questão do privilégio, de discutir privilégios, também tem que fazer parte da conversa dos brancos, até para que os brancos se sintam cada vez mais parte do problema e, consequentemente, parte da solução. Transformar toda essa culpa, essa inércia em algo prático, eu acredito muito nesse lugar de fala.
o branco também tem lugar de fala no racismo, né? Olha aí, a Emicida aplaudindo, exatamente. Mas fala aí, Emicida. Rebentou. É isso mesmo, pronto. É isso mesmo, pronto. Gostei. Então a gente fica por aqui. Então, minha contribuição a esse bloco é essa frase. É isso mesmo, pronto. Ela falou tanta coisa interessante assim que você me deu um trabalho agora para escolher, né? Eu falo muito, tá? Qualquer coisa corta. Eu falo a beça. Ela dispara um monte de coisa que dá vontade de comentar, assim. Vou escolher 2 pontos. Um que no meio da fala da Luana assim, aparece assim, o que eu chamaria de as armadilhas da questão racial. A começar por essa própria palavra raça, que, embora seja hoje em dia deslegitimada do ponto de vista científico, os cientistas hoje, que estudam genética e tal, não acreditam que exista alguma coisa chamada raça, que não tem validade científica. Não existe uma raça negra ou uma raça branca, entendeu? E, entretanto, em nome desse conceito, produziram-se efeitos históricos que estão se perpetuando até hoje, né? Então, uma das coisas que a Luana falou foi isso, assim, que às vezes as pessoas desacreditam o termo raça como se isso estivesse favorecendo a luta antirracista, quando, na verdade, não está. E a mesma coisa, outra armadilha racial, é o que eu chamaria de um falso universalismo. Então, quando a pessoa fala, todos nós somos iguais, não existe preto nem branco, né? Aparentemente, ela está defendendo uma perspectiva igualitária. Todo mundo é igual, é universal, não existe raça. Só que, de novo, esse universalismo é correto só na teoria. Na prática, existem diferenças sociais produzidas pela ideia de raça. Então, uma coisa importante é ficar atento às armadilhas da questão racial. Uma outra coisa que eu queria comentar, que eu acho importante sempre, e não só no debate racial, mas no debate que envolve todas as questões de grupos subalternizados, né, de minorias e tal, é a diferença entre culpa e responsabilidade. Eu colocaria essa diferença nos seguintes termos. Para mim, e até do ponto de vista jurídico, culpa é alguma coisa necessariamente vinculada a um ato que o indivíduo cometeu. O indivíduo só pode ser culpado por um ato que ele efetivamente cometeu, diretamente cometeu. Tá? Então, um sujeito que não cometeu um ato racista não pode ser culpado daquele ato específico racista. Entretanto, todo sujeito tem responsabilidade por todos os problemas da sua comunidade, entre eles a questão racial. Então, eu, como sujeito, eu posso não ser culpado por um determinado ato racista, mas eu sou responsável pelo racismo estrutural. Se eu não me responsabilizo pelo racismo estrutural, eu acho que eu posso ser culpado de omissão moral e social por não ser responsável pelo racismo estrutural da minha comunidade. Essa diferença eu acho... Que ótimo, Francisco. Gostei muito. E eu acho que as lutas, mano, elas se entrelaçam, tá ligado? Eu acho que a gente se encontra na construção desse mundo melhor pra todo mundo, mano. Tipo, eu sempre acreditei na importância da interseccionalidade, sacou? Porque, por mais expressiva que uma característica seja, uma pessoa não se resume a ela, tá ligado? Às vezes a teoria dá uma limitada na vida e a vida prática, mesmo lá onde ela acontece de verdade, fica pregando peça na gente, sacou? Aí a gente tem que apelar para aquele meu querido bom senso, que eu sempre fico defendendo aqui no programa. Eu não sou um especialista no conceito de lugar de fala, mas eu tendo a crer que tem uma interpretação superficial dele, muitas vezes, que se popularizou. Aí o que isso significa, mano? Que as pessoas tendem a achar que você só pode pular no front para falar sobre um determinado assunto se você tem aquela característica específica. Isso é um grande equívoco, sacou, irmão? Todas essas lutas para melhoria, para igualdade, são de todas as pessoas que se preocupam com um mundo mais igualitário, entendeu? Então, acho que o conceito, nesse sentido, ele trata de dizer que é fundamental que a gente entenda de onde a gente olha para o mundo.
né? Isso vai muito de encontro com as coisas que a Luana exemplificou tão bem aqui. Talvez em outro tempo a gente tenha chamado isso de ponto de vista. Dependendo de onde você olha a vida, a realidade, dependendo de onde você está na pirâmide social, você pode ter muitos pontos cegos, tá ligado? Como que eu posso exemplificar isso? Por que que uma pessoa, em pleno gozo das suas faculdades mentais, larga uma criança de 5 anos num elevador sozinha? Porque, de alguma maneira, ela não reconhece a humanidade dessa criança e, consequentemente, a necessidade de cuidado de alguém que não se parece com ela. Olha o tamanho desse ponto cego. Olha o que ele pode produzir. Nesse sentido, mano, é muito importante, é urgente que a gente esteja ciente de como a gente olha para o mundo e como a gente percebe o mundo, saca? A minha opinião particular sobre ser antirracista é que ser antirracista não é uma questão identitária, não é uma questão de nicho, é uma questão estrutural, porque ela estrutura a maioria das relações que a gente tem nas sociedades do continente americano, sacou? Se a gente pensar Zumbi dos Palmares, Luiz Gama, Teresa de Benguela, Luísa Maim, eles não eram identitários. Entender eles como identitário é diminuir, mano, de uma forma grosseira o que eles significam e as suas lutas, entendeu?